Imagine por um momento que tudo o que lhe ensinaram sobre uma das figuras mais importantes do cristianismo foi cuidadosamente filtrado. Imagine que os textos que você leu, os sermões que você ouviu, as imagens que você viu na arte religiosa, tudo estivesse pintado com as cores de uma narrativa específica, enquanto outro relato, igualmente antigo, igualmente poderoso, permanecesse enterrado no pó do tempo. E se eu lhe dissesse que Maria Madalena, aquela mulher mencionada nos evangelhos, não era simplesmente uma seguidora arrependida, mas uma figura de imensa autoridade espiritual? E se existisse um evangelho escrito em seu nome, um texto que desafiasse as próprias estruturas sobre as quais se construiu o cristianismo institucional? Este não é um ataque à fé, é um convite a aprofundar o olhar, porque a história do cristianismo, como a de qualquer grande movimento humano, está repleta de decisões, omissões, lutas de poder e silêncios estratégicos. E nesses silêncios, há vozes que nunca deixaram de falar, se tão somente nos atrevermos a escutar. A história de Maria Madalena é uma dessas vozes. Durante séculos foi reduzida, mal interpretada e até mesmo difamada. Mas os manuscritos antigos contam outra história. Os evangelhos gnósticos descobertos em areias egípcias revelam uma mulher que Jesus chamava de aquela que conhece o todo, uma discípula tão próxima do Mestre que outros apóstolos sentiam ciúmes de sua sabedoria. E então, a Sara, uma figura ainda mais enigmática. Segundo antigas tradições preservadas no sul da França, Sara seria a descendência direta de Maria Madalena, um linhagem que conectaria o divino com o humano de uma forma que desafia todas as estruturas teológicas oficiais. O Vaticano nunca falou de Sara, nunca mencionou o Evangelho de Maria. Esses textos foram excluídos do cânone bíblico em concílios onde homens decidiram o que era sagrado e o que era heresia. Mas a pergunta que devemos formular é: por quê? O que havia nesses escritos que se mostrava tão perigoso para a estrutura de poder emergente da igreja primitiva? A resposta o surpreenderá, porque não se trata apenas de história antiga. Trata-se de como o poder modela a narrativa, como as verdades incômodas são enterradas, e como, séculos depois, ainda vivemos com as consequências dessas decisões. Nesta jornada, exploraremos manuscritos esquecidos, tradições suprimidas, e o legado de uma mulher cuja verdadeira história foi apagada dos livros sagrados. Não inventaremos nada. Leremos o que os textos antigos realmente dizem. Examinaremos a evidência histórica com honestidade e respeito. E ao final, você decidirá o que acreditar. Está pronto para descobrir a verdade sobre Maria Madalena, o evangelho que leva seu nome, e o legado proibido de Sara? Então, acompanhe-me, porque o que está prestes a descobrir mudará para sempre sua compreensão do cristianismo primitivo. Para entender quem foi realmente Maria Madalena, devemos retornar ao primeiro século de nossa era, a uma região convulsionada pela ocupação romana, onde o judaísmo estava fragmentado em múltiplas correntes, e onde surgiam constantemente mestres espirituais com mensagens de renovação e esperança. Nesse contexto, surgiu Jesus de Nazaré, e junto a ele, um grupo de seguidores que os evangelhos canônicos denominam discípulos. Mas aqui reside o primeiro problema. Quando a maioria das pessoas pensa em discípulos, imagina automaticamente 12 homens, Pedro, João, Tiago, os nomes que todos conhecemos. No entanto, os próprios evangelhos canônicos, aqueles que de fato foram incluídos na Bíblia, mencionam repetidamente mulheres que seguiam a Jesus, que o apoiavam financeiramente, que estiveram presentes em momentos cruciais de seu ministério. Entre todas essas mulheres, uma destaca-se acima das demais: Maria de Magdala, conhecida como Maria Madalena. Os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a mencionam especificamente. É ela quem está presente na crucificação quando a maioria dos discípulos homens havia fugido. É ela quem vai ao túmulo no 3º dia. E é ela, segundo todos os relatos, quem tem o privilégio extraordinário de ser a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Não Pedro, não João, Maria Madalena. Os evangelhos a chamam de apóstola dos apóstolos, a primeira testemunha da ressurreição, aquela que foi enviada para anunciar a boa nova aos demais. Mas com o passar dos séculos, algo estranho ocorreu.
A imagem de Maria Madalena começou a transformar-se. No ano de 591, o Papa Gregório Magno proferiu um sermão que mudaria para sempre a percepção desta mulher. Nesse sermão, Gregório identificou Maria Madalena com a pecadora anônima mencionada no Evangelho de Lucas, aquela mulher que ungiu os pés de Jesus com perfume e os secou com seus cabelos. Ademais, associou-a a Maria de Betânia, irmã de Lázaro, criando uma figura composta que não existe nos textos originais. E o mais prejudicial de tudo, a transformou em prostituta arrependida, uma narrativa que não possui nenhum fundamento nos evangelhos canônicos, mas que se tornou a imagem dominante durante mais de 1400 anos. Por que isso ocorreu? Por que uma figura de autoridade espiritual foi transformada em símbolo de pecado sexual? Alguns estudiosos sugerem que isso reflete as tensões da igreja primitiva a respeito do papel das mulheres em posições de liderança. Outros assinalam que a transformação de Maria Madalena serviu para criar uma narrativa moral conveniente. A mulher caída e redimida, submissa e arrependida, em vez da discípula empoderada e autorizada. O fato é que esta reinterpretação foi tão bem sucedida que mesmo hoje, quando você pergunta a alguém quem foi Maria Madalena, a resposta mais comum é: uma prostituta que seguiu a Jesus. Uma resposta que diz mais sobre os últimos 2000 anos de interpretação eclesiástica do que sobre a mulher real que caminhou pela Galileia no primeiro século. Mas aqui reside o fascinante. Enquanto a igreja institucional moldava esta imagem de Maria Madalena, existiam outros textos, outros evangelhos, outras tradições que preservavam uma memória completamente diferente. Textos que não foram incluídos no cânone bíblico, textos que foram ativamente suprimidos, queimados, proibidos. Textos que apresentavam Maria Madalena não como uma pecadora arrependida, mas como a discípula mais próxima de Jesus, aquela que compreendia ensinamentos que os demais não podiam captar, aquela a quem Jesus transmitia conhecimentos secretos. Esses textos permaneceram perdidos durante séculos. Foram condenados como heréticos. Seus seguidores foram perseguidos. Mas no século XX, algo extraordinário ocorreu. Em 1945, em Nag Hammadi, Egito, um camponês chamado Muhammad Ali al-Saman descobriu acidentalmente uma coleção de manuscritos antigos enterrados em um jarro de cerâmica. Entre esses manuscritos estava o Evangelho de Maria, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e outros textos que a igreja havia tentado apagar da história. De repente tivemos acesso direto às vozes que foram silenciadas. E o que esses textos revelavam era assombroso. Se este percurso sobre Maria Madalena está desafiando o que você acreditava saber, imagine tudo o que ainda falta por descobrir. Este canal existe para explorar a história e o significado profundo das tradições espirituais com honestidade e coragem. Una-se a esta comunidade de exploradores pressionando o botão de inscrição. Não lhe prometemos respostas fáceis, mas sim uma jornada honesta rumo à verdade sobre o cristianismo primitivo e as figuras que foram apagadas de sua história oficial. Agora continuemos. O Evangelho de Maria Madalena é um dos textos mais controversos descobertos em Nag Hammadi. Embora fragmentário, as primeiras páginas foram perdidas. Este evangelho preserva um diálogo entre Maria Madalena e os demais discípulos após a ressurreição de Jesus. O texto inicia-se com Jesus proferindo instruções finais aos seus seguidores e, em seguida, ele desaparece. Os discípulos encontram-se confusos, temerosos, sem saber o que fazer. É nesse momento que Maria se ergue para os consolar e fortalecer. Ela lhes assevera que não devem temer, que a graça do Salvador estará com eles. Pedro então lhe solicita: Irmã, sabemos que o Salvador a amava mais do que as demais mulheres. Diga-nos as palavras que ele lhe proferiu, as quais a senhora conhece e nós não. Maria anui e começa a relatar uma visão, um ensinamento esotérico que Jesus lhe havia transmitido em particular. Ela disserta sobre a ascensão da alma, sobre como a alma deve superar diferentes poderes e obstáculos para alcançar o repouso final. Trata-se de um ensinamento profundamente gnóstico que enfatiza o conhecimento interno e a iluminação espiritual em detrimento da salvação por meio da fé cega. Contudo,
O aspecto mais revelador surge posteriormente. Ao término de sua partilha deste ensinamento, André e Pedro reagem com incredulidade e fúria. André declara: "Não creio que o Salvador tenha proferido tal coisa. Estes ensinamentos são ideias estranhas." E Pedro vai mais longe. "Acaso o Salvador dialogou com uma mulher em segredo, sem que nós tivéssemos conhecimento? Devemos alterar nossos costumes e dar ouvidos a esta mulher? Acaso ele a preteriu em relação a nós?" Maria irrompe em pranto e replica: "Irmão Pedro, o que você pensa? Crê que eu inventei isto em meu coração, ou que estou falseando a verdade sobre o Salvador?" É nesse momento que Levi, outro discípulo, intervém em defesa de Maria. "Pedro, você sempre foi impulsivo. Agora o vejo contendendo contra esta mulher como se ela fosse um adversário. Se o Salvador a considerou digna, quem é você para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece profundamente. Por isso, a amou mais do que a nós." Este trecho é notável por diversas razões. Em primeiro lugar, evidencia-se a existência de tensões entre Maria Madalena e alguns dos apóstolos masculinos, particularmente Pedro, concernentes à sua autoridade espiritual. Em segundo lugar, estabelece-se que Jesus transmitia ensinamentos especiais a Maria, conhecimentos que não eram compartilhados com todos. Em terceiro lugar, e talvez de modo mais relevante, revela-se que nas comunidades cristãs primitivas existia um debate substancial sobre a possibilidade de as mulheres assumirem papéis de liderança espiritual. Este não se configurava como um debate abstrato. Era uma disputa de poder acerca de quem detinha autoridade para interpretar os ensinamentos de Jesus. Contudo, o Evangelho de Maria não constitui o único texto a apresentar esta dinâmica. O Evangelho de Filipe, outro manuscrito gnóstico, contém uma passagem ainda mais instigante. Declara: "A companheira do Salvador é Maria Madalena. O Salvador a amava mais do que a todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente na boca." Os discípulos sentiam-se ofendidos por tal fato e expressavam sua desaprovação. Eles lhe questionavam: "Por que a ama mais do que a todos nós?" Entretanto, é crucial não se precipitar em conclusões sensacionalistas neste ponto. A palavra companheira, neste contexto, poderia significar meramente uma companheira espiritual, e o ósculo na boca era uma prática comum em algumas comunidades cristãs primitivas como símbolo de transmissão de conhecimento espiritual. Contudo, é inegável que estes textos apresentam Maria Madalena em uma posição de intimidade e proximidade com Jesus, que suscitava ciúmes e ressentimento entre os demais discípulos. Por que estes textos foram suprimidos? Por que o Evangelho de Maria jamais foi incluído no Novo Testamento? A resposta reside nas lutas de poder que permearam os primeiros séculos do cristianismo. À medida que a Igreja se institucionalizava e que hierarquias e estruturas de autoridade eram estabelecidas, determinados textos e tradições tornaram-se problemáticos. Os evangelhos gnósticos, com sua ênfase no conhecimento interno e na revelação pessoal, desafiavam a concepção de uma igreja como intermediária necessária entre Deus e os crentes. E textos que apresentavam uma mulher com autoridade espiritual superior à de Pedro, o suposto primeiro Papa, eram inaceitáveis para uma instituição que edificava sua legitimidade sobre a sucessão apostólica masculina. No ano de 325, o Concílio de Nicéia congregou bispos de todo o mundo cristão com o intuito de estabelecer doutrinas oficiais. Nos concílios subsequentes, deliberou-se quais textos seriam considerados canônicos e quais seriam rejeitados. Os evangelhos gnósticos foram condenados. Seus adeptos foram declarados hereges. E, ao longo dos séculos subsequentes, uma campanha sistemática de destruição desses textos foi implementada. Por essa razão, a descoberta de Nag Hammadi, em 1945, revestiu-se de tamanha monumentalidade. Subitamente, obteve-se acesso a vozes que haviam sido silenciadas por 1.600 anos. Contudo, a supressão desses textos não se restringe a uma questão de história antiga. Ela possui implicações profundas para a compreensão do cristianismo na atualidade, pois o que estes evangelhos revelam é que o cristianismo primitivo era consideravelmente mais diverso, complexo e rico em perspectivas do que a narrativa oficial nos levou a crer.
Não existia uma única forma de ser cristão no primeiro século. Existiam comunidades que seguiam ensinamentos gnósticos, comunidades onde as mulheres exerciam liderança espiritual e comunidades com interpretações radicalmente distintas sobre a identidade de Jesus e a essência de sua mensagem. A versão que hoje conhecemos é a que prevaleceu, a que detinha o poder político e militar para se impor. Contudo, não era a única. Acabamos de analisar como a figura de Maria Madalena foi transformada de apóstola autoritativa em pecadora arrependida, e como textos que preservavam seu verdadeiro papel foram sistematicamente suprimidos. No entanto, indago: qual destas revelações mais lhe surpreendeu? Há algo sobre Maria Madalena que sempre lhe pareceu confuso e que agora faz sentido? Compartilhe nos comentários. Aprecio sobremaneira ler suas reflexões e, quem sabe, talvez seu comentário inspire o próximo tema que exploraremos juntos. Agora, aprofundemo-nos ainda mais. Para se compreender verdadeiramente quem foi Maria Madalena e por que sua história foi alterada, faz-se necessário imergir no mundo do primeiro século, na Judéia ocupada por Roma, onde Jesus desenvolveu seu ministério. Este não se configurava como um contexto simples. O judaísmo da época não era monolítico. Existiam os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, cada grupo com interpretações distintas da Torá e visões diversas sobre como se relacionar com o poder romano. Nesse contexto de efervescência religiosa e política, surgiam constantemente profetas e mestres itinerantes que prometiam libertação, renovação espiritual, ou ambas as vertentes. Jesus foi um desses mestres, porém com características particulares que o distinguiam. Em primeiro lugar, sua mensagem centrava-se no reino de Deus, um conceito que possuía tanto dimensões espirituais quanto políticas em um contexto de ocupação. Em segundo lugar, sua metodologia era radical. Não apenas ensinava em sinagogas, mas também em campos abertos, em residências, nas ruas. Em terceiro lugar, e isto é crucial para a nossa narrativa, Jesus incluía indivíduos que a sociedade de sua época marginalizava: publicanos, prostitutas, enfermos e, de forma significativa, mulheres. No judaísmo do primeiro século, as mulheres detinham papéis muito específicos e restritos. Não lhes era permitido estudar a Torá formalmente, nem dar testemunho em tribunais, tampouco liderar serviços religiosos. Existia, inclusive, uma oração que os homens recitavam, agradecendo a Deus por não os ter criado mulheres. Nesse contexto, o fato de Jesus ter discípulas mulheres que o seguiam abertamente, que viajavam com ele, que o apoiavam economicamente, era considerado escandaloso. Os evangelhos canônicos mencionam Maria Madalena, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com seus próprios recursos. Maria Madalena ocupava um lugar especial. Os textos a mencionam mais frequentemente do que qualquer outra mulher, exceto Maria, a mãe de Jesus. Está presente em momentos cruciais, na crucificação, no sepultamento, na ressurreição. E é designada como a primeira testemunha da ressurreição, um detalhe que os historiadores consideram autêntico precisamente porque era problemático. Se alguém estivesse inventando a história no contexto do primeiro século, nunca teria posto uma mulher como testemunha principal de um evento tão importante, visto que o testemunho das mulheres não era considerado legalmente confiável. O que podemos saber historicamente sobre Maria Madalena? Sabemos que ela era de Magdala, uma próspera cidade pesqueira na costa do Mar da Galileia. O fato de ela ser identificada por sua cidade de origem, em vez de por sua relação com um homem, pai ou esposo, sugere que era independente, possivelmente de meios econômicos significativos. Os evangelhos mencionam que Jesus havia expulsado 7 demônios dela, uma expressão que, no contexto da época, poderia referir-se a doenças mentais ou físicas, não necessariamente a possessão literal. O que é claro é que depois deste encontro com Jesus, Maria se tornou uma de suas seguidoras mais devotas. Agora, aqui está o fascinante. Nas comunidades cristãs primitivas, aquelas dos primeiros 100 anos depois de Jesus, existiam tradições muito diferentes sobre Maria Madalena. Em algumas comunidades, especialmente no Egito e na Síria, ela era venerada como mestra espiritual. Em outras, particularmente em Roma,
Seu papel era minimizado. Essa diversidade de tradições reflete as diferentes correntes dentro do cristianismo primitivo, correntes que, eventualmente, entraram em conflito para definir o que era a ortodoxia e o que era a heresia. Os evangelhos gnósticos preservam memórias dessas comunidades alternativas. O gnosticismo era uma corrente espiritual que enfatizava o conhecimento direto, gnose, do divino, em vez da fé cega ou da mediação institucional. Para os gnósticos, a salvação vinha através da iluminação interior, do despertar para a verdadeira natureza divina do ser humano. E em muitos textos gnósticos, Maria Madalena aparece como a encarnação desse conhecimento iluminado, como a discípula que verdadeiramente compreendeu os ensinamentos esotéricos de Jesus. O Evangelho de Tomé, outro texto de Nag Hammadi, contém um dito final provocador. Simão Pedro diz aos outros discípulos: que Maria se afaste de nós, pois as mulheres não são dignas da vida. Jesus responde: vejam, eu a guiarei para torná-la homem, para que ela também possa se tornar um espírito vivente semelhante a vocês, homens. Porque toda mulher que se tornar homem entrará no reino dos céus. Essa passagem tem sido interpretada de múltiplas maneiras. Alguns a veem como profundamente misógina, outros como metafórica. No pensamento gnóstico, masculino e feminino representavam polaridades espirituais, e a integração de ambas era necessária para a completude espiritual. O que esses textos revelam, para além de interpretações específicas, é que existia um debate real, tenso e apaixonado nas comunidades cristãs primitivas sobre o papel das mulheres em geral e de Maria Madalena em particular. E esse debate não era abstrato. Ele determinava quem podia ensinar, quem podia liderar comunidades, quem podia interpretar as Escrituras, quem tinha autoridade espiritual. À medida que o cristianismo se institucionalizava, à medida que se convertia na religião oficial do Império Romano sob Constantino, essas questões de autoridade se tornavam cada vez mais políticas. Neste processo, Maria Madalena se tornou uma vítima. Sua imagem foi deliberadamente transformada. De apóstola dos apóstolos, passou a ser prostituta arrependida. De mestra espiritual, passou a ser exemplo de pecado feminino redimido pela graça masculina de Jesus e pela autoridade masculina da Igreja. Essa transformação serviu a um propósito: estabelecer que as mulheres não podiam exercer liderança espiritual, que seu papel era de submissão e silêncio. E durante 1400 anos, essa narrativa dominou completamente. Somente em 1969, a Igreja Católica finalmente admitiu que não havia nenhuma base bíblica para identificar Maria Madalena com a prostituta do Evangelho de Lucas. Mas, a essa altura, o dano cultural já estava feito. A história de Maria Madalena nos ensina algo profundo sobre como o poder molda a narrativa religiosa. Ela nos mostra que o que consideramos verdade sagrada frequentemente é resultado de decisões humanas, de lutas políticas, de interesses institucionais. Isso não invalida a fé, mas nos convida a uma fé mais madura, mais consciente, mais honesta com a complexidade da história. À medida que avançamos nesta jornada para descobrir o legado completo de Maria Madalena, incluindo a misteriosa figura de Sara e as tradições que o Vaticano nunca reconheceu oficialmente, nos confrontamos com perguntas cada vez mais profundas. Que outras histórias foram suprimidas? Que outras vozes foram silenciadas? E o que podemos aprender hoje dessas memórias recuperadas? As respostas nos levarão a manuscritos antigos, a cavernas no deserto egípcio, a tradições orais preservadas em comunidades marginais, e a um legado que desafia tudo o que acreditávamos saber sobre as origens do cristianismo. Mas antes de chegarmos lá, precisamos entender os conceitos teológicos e espirituais que estavam em jogo. Precisamos compreender o que significava gnose, o que implicava o conhecimento secreto, e por que certos ensinamentos eram considerados tão perigosos que mereciam ser apagados da história. Esses conceitos não são abstrações acadêmicas, são as chaves para entender por que Maria Madalena foi transformada, por que seus evangelhos foram queimados e por que sua verdadeira história ainda tem o poder de desafiar estruturas de autoridade 2000 anos depois.
Há 3 conceitos fundamentais que devemos entender para captar a verdadeira dimensão do que estava em jogo com Maria Madalena e os evangelhos gnósticos. O primeiro é a gnose. O segundo é a autoridade apostólica. O terceiro é o cânone. Cada um desses conceitos foi mal interpretado, distorcido ou deliberadamente reinterpretado ao longo dos séculos, e compreender seu significado original nos permite ver por que Maria Madalena representava uma ameaça tão grande para a igreja institucional emergente. Gnose é uma palavra grega que significa conhecimento, mas não qualquer tipo de conhecimento. Não se refere ao conhecimento intelectual de fatos ou dados, mas ao conhecimento experiencial direto do divino. Os gnósticos acreditavam que cada ser humano carrega dentro de si uma centelha divina, e que a salvação vem quando essa centelha desperta e reconhece sua verdadeira natureza. Para os gnósticos, Jesus não era principalmente um sacrifício expiatório, mas um revelador, um mestre que mostrava o caminho para a iluminação interior. Seus ensinamentos não eram regras morais a seguir cegamente, mas indicações para despertar a consciência. Essa perspectiva era radicalmente diferente do que se tornaria o cristianismo ortodoxo. Para a ortodoxia emergente, a salvação vinha através da fé na morte e ressurreição de Jesus, administrada através dos sacramentos da Igreja. A Igreja era a intermediária necessária entre Deus e os crentes. Os bispos eram os guardiões da verdade. Mas, para os gnósticos, cada pessoa podia acessar diretamente o divino através de sua própria experiência interior. Não necessitavam de intermediários. Não necessitavam de hierarquias eclesiásticas. E isso, obviamente, era uma ameaça existencial para uma instituição que estava construindo seu poder precisamente sobre a base de ser intermediária necessária. Agora, onde Maria Madalena se insere em tudo isso? Os evangelhos gnósticos a apresentam consistentemente como a encarnação da gnose, como aquela que verdadeiramente compreendeu os ensinamentos secretos de Jesus. No Evangelho de Maria, ela é quem recebe e transmite conhecimentos que Pedro não compreende. No Evangelho de Filipe, ela é a companheira espiritual mais próxima do Salvador. Em Pistis Sophia, um extenso texto gnóstico do século III ou IV, Maria Madalena faz 39 das 64 perguntas teológicas formuladas a Jesus, mais do que todos os outros discípulos somados. Jesus a chama de bem-aventurada e afirma que ela se elevará acima de todos os discípulos. Esses textos apresentam Maria Madalena como modelo de discipulado iluminado. Mas aqui reside o problema. Se Maria representa a gnose autêntica, se ela é a verdadeira herdeira do conhecimento de Jesus, então o que ocorre com Pedro? O que ocorre com a cadeia de autoridade apostólica que se estende de Pedro aos bispos de Roma, aos papas? Todo o edifício da autoridade eclesiástica era construído sobre a ideia de que Pedro era o principal apóstolo, aquele que recebeu as chaves do reino, o fundamento sobre o qual Jesus edificaria sua igreja. Contudo, se os evangelhos gnósticos estão corretos, se Maria era a discípula mais próxima e mais iluminada, então toda essa estrutura de poder desmorona. Isso nos conduz ao segundo conceito, autoridade apostólica. Nos primeiros séculos do cristianismo, a autoridade para ensinar e liderar comunidades fundamentava-se em ter conhecido pessoalmente Jesus ou em ter sido instruído diretamente por alguém que o conheceu. Esta era a sucessão apostólica. Os apóstolos nomeavam bispos, os bispos nomeavam outros bispos, formando uma cadeia ininterrupta até Jesus. Contudo, essa cadeia era exclusivamente masculina. As mulheres foram sistematicamente excluídas de posições de autoridade, embora os próprios evangelhos canônicos demonstrem que elas desempenharam papéis cruciais no ministério de Jesus e nas primeiras comunidades cristãs. Paulo, em suas cartas, menciona mulheres líderes: Febe, uma diaconisa; Priscila, que ensinava; Júnias, descrita como destacada entre os apóstolos. Entretanto, com o tempo, esses papéis femininos foram minimizados. Alguns manuscritos, inclusive, alteraram o nome de Júnias para o masculino Júnias, a fim de evitar admitir a existência de uma mulher apóstola. E textos posteriores, como as cartas pastorais atribuídas a Paulo, mas provavelmente escritas por outros, estabeleciam explicitamente que as mulheres deveriam permanecer em silêncio.
não ensinar e estar subordinadas aos homens. Os evangelhos gnósticos preservam a memória de uma luta diferente, onde Maria Madalena de fato possuía autoridade apostólica, onde seu conhecimento direto de Jesus a tornava uma mestra legítima. Contudo, essa memória foi suprimida por ameaçar a ordem estabelecida. Se Maria podia ensinar, se as mulheres podiam liderar, então toda a estrutura patriarcal da igreja estava em xeque. Era mais fácil, mais conveniente, transformar Maria em pecadora arrependida do que reconhecê-la como uma apóstola com autoridade. O terceiro conceito é cânon. Cânon significa regra ou medida, e no contexto bíblico refere-se aos textos oficialmente reconhecidos como escritura sagrada. Contudo, a formação do cânon não foi um processo divino e imaculado. Foi profundamente humano, profundamente político. Durante os primeiros 3 séculos do cristianismo, circulavam dezenas de evangelhos, apocalipses, Atos dos Apóstolos e epístolas. Diferentes comunidades consideravam sagrados diferentes textos. Não havia um consenso universal. Foi apenas no século IV, após o cristianismo se tornar a religião oficial do Império Romano, que um cânon definitivo foi estabelecido. E esse processo foi guiado por critérios que não eram puramente teológicos. Os textos que apoiavam a estrutura de poder eclesiástica foram incluídos. Aqueles que a desafiavam foram excluídos. Os evangelhos gnósticos, com sua ênfase no conhecimento direto e sua elevação de Maria Madalena, foram declarados heréticos. Seus seguidores foram perseguidos. Seus textos foram queimados. E durante séculos, essas vozes alternativas foram completamente silenciadas. Percorremos evidências fascinantes sobre Maria Madalena e os conceitos que transformaram sua imagem de apóstola em pecadora. Contudo, agora gostaria de saber: de onde você está assistindo a este vídeo? De que país ou cidade nos acompanha nesta busca por conhecimento sobre o cristianismo primitivo? Escreva sua localização nos comentários. É fascinante observar como pessoas de todo o mundo buscam as mesmas respostas sobre estas verdades ocultas. E agora passemos a um dos capítulos mais reveladores. A questão de por que certos textos foram suprimidos enquanto outros foram canonizados não pode ser compreendida sem examinar as dinâmicas de poder na igreja primitiva. Durante os primeiros 3 séculos após Jesus, o cristianismo era um movimento perseguido, descentralizado e diverso. Existiam comunidades cristãs em Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Roma, cada uma com suas próprias tradições, seus próprios textos e suas próprias interpretações sobre quem era Jesus e o que significava segui-lo. Não havia uma autoridade central que ditasse uma doutrina uniforme. No entanto, isso mudou drasticamente no ano 313, quando o imperador Constantino emitiu o Edito de Milão, legalizando o cristianismo no Império Romano. E mudou ainda mais no ano 380, quando o imperador Teodósio declarou o cristianismo religião oficial do Império. Repentinamente, o cristianismo deixou de ser um movimento perseguido para se tornar o poder estabelecido. E com o poder veio a necessidade de uniformidade. Um império necessitava de uma religião imperial coesa, não um mosaico de interpretações divergentes. Foi nesse contexto que os grandes concílios ecumênicos foram convocados. O Concílio de Nicéia, em 325, estabeleceu doutrinas sobre a natureza de Cristo. Concílios posteriores definiram a Trindade, a natureza de Maria, mãe de Jesus, e outros assuntos teológicos. Contudo, também estabeleceram quais textos eram considerados escritura sagrada e quais não. E é aqui que a situação se torna problemática, pois os critérios para a inclusão não foram puramente espirituais. Os textos incluídos no cânon tendiam a ser aqueles que apoiavam uma estrutura eclesiástica e hierárquica com bispos no ápice. Tendiam a ser textos que enfatizavam a mediação institucional da salvação através de sacramentos administrados por clero autorizado. Tendiam a ser textos que limitavam os papéis das mulheres. Os evangelhos gnósticos falhavam em todas essas categorias. Enfatizavam o conhecimento direto em detrimento da mediação institucional. Apresentavam mulheres, particularmente Maria Madalena, em papéis de liderança. Não apoiavam uma hierarquia clerical rígida. Consequentemente, foram excluídos. Contudo, a exclusão não foi suficiente.
Os líderes eclesiásticos empreenderam uma campanha ativa para destruir esses textos e perseguir seus seguidores. No ano 367, Atanásio, bispo de Alexandria, enviou uma carta aos mosteiros sob sua jurisdição, ordenando a destruição de todos os textos não canônicos. Foi provavelmente em resposta a essa ordem que monges do mosteiro de São Pacômio, em Nag Hammadi, enterraram sua coleção de evangelhos gnósticos em uma jarra selada, escondendo-a em um penhasco, onde permaneceria oculta por 1600 anos. Os seguidores do gnosticismo foram declarados hereges, foram excomungados, perseguidos e, por vezes, executados. Suas propriedades foram confiscadas. Seus locais de reunião foram fechados. Durante séculos, a única informação disponível sobre os gnósticos provinha de seus inimigos. Dos padres da igreja, como Irineu, Tertuliano e Hipólito, que escreveram extensas refutações do gnosticismo. E nessas refutações, os gnósticos eram retratados como desviados sexuais, adoradores de demônios, inimigos da verdadeira fé. Somente com a descoberta de Nag Hammadi, pudemos finalmente ler o que os próprios gnósticos escreveram, e constatou-se que eram muito mais sofisticados espiritualmente do que seus detratores afirmavam. Agora, o que tudo isso tem a ver com Maria Madalena? Tudo, pois Maria Madalena era a figura central em muitos textos gnósticos. Era a portadora de conhecimento secreto. Era a discípula preferida. Era aquela cuja autoridade rivalizava ou superava a de Pedro. Enquanto existissem estes textos, enquanto existissem comunidades que venerassem Maria como mestra espiritual, a estrutura de autoridade patriarcal da Igreja estava em perigo. A solução foi dupla. Primeiro, destruir os textos que apresentavam Maria favoravelmente. Segundo, reconstruir sua imagem pública para neutralizar qualquer memória residual de sua autoridade. Daí a transformação em prostituta arrependida. Daí a fusão com a pecadora anônima de Lucas. Daí a redução de apóstola dos apóstolos a exemplo de redenção feminina submissa. Esta não foi uma evolução natural da tradição. Foi uma campanha deliberada de supressão e reescrita. E foi extraordinariamente bem sucedida. Durante 1400 anos, a imagem de Maria Madalena como prostituta dominou completamente o imaginário cristão. A arte a representava com cabelo longo e solto, símbolo de sexualidade desenfreada, com vestidos vermelhos, com frascos de perfume, sempre em atitude de arrependimento, nunca em posição de autoridade. Inclusive instituições levavam seu nome com este significado distorcido. As Madalenas eram asilos para prostitutas arrependidas, locais onde mulheres consideradas caídas eram reformadas através do trabalho forçado e da penitência. Somente em tempos modernos, com as descobertas arqueológicas do século XX, com o desenvolvimento de métodos histórico-críticos de estudo bíblico, começou a recuperar-se a verdadeira história de Maria Madalena. Em 1969, o Papa Paulo VI finalmente reconheceu oficialmente que não havia base para identificar Maria Madalena com a prostituta de Lucas. Contudo, o dano cultural permanece até hoje. Pergunte a qualquer pessoa na rua quem foi Maria Madalena, e a resposta mais comum continuará sendo: uma prostituta que Jesus perdoou. Esta supressão da verdadeira Maria Madalena possui consequências que vão além de uma figura histórica individual. Representa a supressão sistemática de vozes femininas no cristianismo. Representa a marginalização de tradições espirituais que enfatizavam o conhecimento interior sobre a obediência institucional. Representa a vitória de uma forma particular de cristianismo ortodoxo, hierárquico, patriarcal sobre outras formas igualmente antigas, igualmente válidas historicamente. E nos convida a questionar: o que se perdeu nesse processo? Que sabedoria foi enterrada junto com esses evangelhos no deserto egípcio? E o que poderíamos recuperar hoje se nos atrevêssemos a escutar essas vozes silenciadas? Todavia, a história de Maria Madalena não termina com a supressão dos evangelhos gnósticos. Existe outra dimensão, ainda mais controversa, ainda mais cuidadosamente ocultada pelas instituições eclesiásticas. É a tradição de Maria Madalena na França, a lenda de sua viagem após a crucificação e, sobretudo, o mistério de Sara.
Esta tradição foi preservada não em manuscritos oficiais, mas em lendas locais, em práticas devocionais marginais, em relatos que a Igreja nunca ratificou oficialmente, mas também não pôde erradicar completamente. E o que estas tradições sugerem é tão revolucionário que, se fosse verdade, mudaria fundamentalmente nossa compreensão do cristianismo primitivo. Segundo antigas tradições preservadas especialmente na Provença francesa, Maria Madalena não morreu na Terra Santa. Após a crucificação e ressurreição de Jesus, enfrentando perseguição em Jerusalém, Maria Madalena teria fugido junto com outros seguidores de Jesus. A lenda narra que ela foi colocada em um barco sem remos nem velas, abandonada à sua sorte no Mediterrâneo como castigo. Contudo, milagrosamente, o barco chegou às costas do sul da França, perto do que hoje é Sainte-Marie-de-la-Mer, na região da Camargue. Acompanhando Maria Madalena nessa viagem, segundo a tradição, estavam Maria Salomé, Maria Jacobé, ambas também mencionadas nos evangelhos canônicos, Lázaro, seu irmão em algumas versões, Maximino, José de Arimateia e, crucialmente, uma jovem mulher de pele escura chamada Sara. Algumas versões da lenda a chamam de Sara, a egípcia. Outras, Saracali, a negra. E as tradições mais provocadoras afirmam que Sara era a filha de Maria Madalena e Jesus. Agora, antes de prosseguir, é essencial estabelecer algo. Não existe evidência histórica sólida que confirme esta tradição. Não há documentos do primeiro século que mencionem esta viagem. Os primeiros relatos escritos sobre Maria Madalena na França datam do século IX, 800 anos depois dos eventos que supostamente descrevem. Os historiadores acadêmicos geralmente consideram estas tradições como lendas piedosas desenvolvidas na Idade Média, possivelmente para atrair peregrinos e, com eles, comércio para certas regiões. Entretanto, e isto é fascinante, estas tradições persistiram com uma força extraordinária. Em Sainte-Marie-de-la-Mer existe uma igreja-fortaleza que abriga relíquias atribuídas às Três Marias. Na cripta desta igreja há uma estátua de Sara, a Negra, venerada especialmente pelas comunidades ciganas romani, que a consideram sua padroeira. A cada ano, milhares de peregrinos ciganos romani chegam a Sainte-Maries para a festa de Sara, levando sua estátua em procissão até o mar, em uma cerimônia que mescla cristianismo com elementos muito mais antigos, possivelmente pré-cristãos. Por que os ciganos romani adotaram Sara como sua santa? As teorias variam. Alguns sugerem que Sara representa uma cristianização de antigas divindades femininas, obscuras, adoradas por povos pré-indo-europeus. Outros propõem que os ciganos romani, sendo eles próprios marginalizados e perseguidos ao longo da história europeia, identificaram-se com uma figura que também era marginal, obscura, excluída das narrativas oficiais. O que é inegável é que existe uma devoção profunda, visceral, a Sara entre as comunidades ciganas romani, uma devoção que o Vaticano nunca reconheceu oficialmente, mas que também não pôde suprimir. A questão explosiva é: seria Sara realmente a filha de Maria Madalena e Jesus? Esta ideia foi popularizada em tempos modernos por livros como O Santo Graal e a Linhagem Sagrada e o romance O Código da Vinci, mas possui raízes muito mais antigas. Durante a Idade Média, circulavam rumores sobre uma linhagem secreta descendente de Jesus, preservada por sociedades secretas, protegida por cavaleiros templários, conectada com os reis merovingios da França. Estas histórias mesclam elementos de lenda arturiana, misticismo cristão e, possivelmente, fragmentos de tradições orais muito mais antigas. De uma perspectiva histórica rigorosa, não há evidência que sustente a ideia de que Jesus foi casado ou teve filhos. Os evangelhos canônicos não mencionam esposa nem descendência. Os evangelhos gnósticos, embora apresentem Maria Madalena em papéis de proximidade espiritual com Jesus, não afirmam claramente um matrimônio físico. O evangelho de Filipe, com sua linguagem sobre Jesus beijando Maria frequentemente, pode ser interpretado metaforicamente como transmissão de conhecimento espiritual, prática comum em algumas comunidades gnósticas. Todavia, e aqui reside a complexidade, o fato de os evangelhos não mencionarem esposa não prova que não a houvesse. No judaísmo do primeiro século, o matrimônio era esperado,
quase obrigatório para os homens adultos. Um rabino solteiro teria sido extremamente incomum. Alguns estudiosos argumentaram que o silêncio dos evangelhos sobre o estado civil de Jesus poderia ser precisamente porque era óbvio. Claro que estava casado. Por que mencioná-lo? Outros sustentam que, se Jesus tivesse sido casado, este fato teria sido utilizado por seus opositores para atacá-lo. Mas não há registro de tais ataques. O debate sobre se Jesus foi casado é fascinante, mas em última instância, irresolúvel com a evidência disponível. O que podemos afirmar com maior certeza é que existiram tradições, especialmente na França, que conectavam Maria Madalena a uma linhagem sagrada. Existiram comunidades que a veneravam não apenas como discípula, mas como mãe de uma linha de descendência espiritual, ou possivelmente física. E estas tradições foram ativamente suprimidas pelas autoridades eclesiásticas. Por que o Vaticano nunca reconheceu oficialmente as tradições provençais sobre Maria Madalena? Há várias razões possíveis. Primeira, reconhecer que Maria Madalena viajou para a França e estabeleceu comunidades ali lhe concederia um papel apostólico ativo, missionário, algo que contradiria a narrativa de Maria como pecadora arrependida e reclusa em penitência. Segunda, as tradições provençais frequentemente mesclavam elementos cristãos com práticas locais pré-cristãs, algo que a Igreja sempre encarou com suspeita. Terceira, e talvez mais importante, qualquer sugestão de que Maria Madalena teve descendência de Jesus desafiaria doutrinas fundamentais sobre a natureza de Jesus, seu celibato, sua divindade. Pois aqui reside a questão teológica explosiva. Se Jesus teve filhos, então não seria completamente divino, segundo a cristologia tradicional, que o define como segunda pessoa da Trindade, eternamente celibatário, sem descendência terrena. Um Jesus casado com filhos seria mais humano, mais judeu, mais ordinário, e isso minaria séculos de desenvolvimento teológico que enfatizaram a divindade de Jesus sobre sua humanidade, que o separaram do judaísmo de sua época, que o converteram em figura cósmica transcendente em vez de um mestre galileu. As tradições sobre Sara representam, então, não apenas um mistério histórico, mas um desafio teológico. Se Sara existiu, se era descendente de Jesus, então a história do cristianismo precisaria ser reescrita. A ênfase no celibato clerical, a exaltação da virgindade sobre o matrimônio, a separação entre o divino e o físico, tudo isso seria questionado. Um Jesus que abraçou plenamente sua humanidade, incluindo o matrimônio e a paternidade, seria um Jesus muito diferente do Cristo dos credos nicenos. Contudo, independentemente da historicidade de Sara, o que é inegável é que sua lenda preserva algo significativo. A memória de Maria Madalena como figura de autoridade, como portadora de um legado sagrado, como mãe fundadora de tradições cristãs, seja esse legado biológico ou espiritual, seja Sara filha literal ou representação simbólica das comunidades fundadas por Maria. O fato é que estas tradições mantiveram viva uma imagem de Maria muito diferente da prostituta arrependida da narrativa oficial. E isso nos remete a uma questão profunda. Quantas outras tradições foram suprimidas? Quantas outras memórias de mulheres poderosas no cristianismo primitivo foram apagadas? Sabemos de Tecla, seguidora de Paulo, venerada no cristianismo oriental, mas marginal no ocidental. Sabemos de Priscila, mestra e líder de comunidades. Sabemos das profetisas montanistas, condenadas como heréticas. A supressão de Maria Madalena não foi um caso isolado. Foi parte de um padrão sistemático de apagar a liderança feminina do cristianismo, de construir uma religião fundamentalmente patriarcal, sobre as bases de um movimento que originalmente incluía mulheres em papéis proeminentes. As tradições sobre Sara, preservadas nas margens da cristandade, em comunidades marginalizadas como os ciganos, em práticas devocionais nunca oficialmente ratificadas, representam resistência a essa supressão. Representam uma memória alternativa que não pôde ser completamente erradicada. E hoje, quando finalmente podemos ler os evangelhos gnósticos, quando temos acesso a metodologias históricas sofisticadas, quando a questão do papel das mulheres na religião está abertamente debatida, estas tradições marginais adquirem nova relevância.
Não precisamos crer literalmente que Sara era filha de Jesus para reconhecer que sua lenda preserva uma verdade relevante, que Maria Madalena foi muito mais que uma prostituta arrependida, que seu legado foi deliberadamente suprimido, que existiram tradições alternativas que a honravam como apóstola, mestra, fundadora, e que recuperar sua verdadeira história não é atacar a fé, mas sim aprofundá-la, torná-la mais honesta, mais completa, mais justa. A exploração do mistério de Sara nos conduziu a territórios controversos, onde a história se mescla com a lenda, onde as tradições marginais preservam memórias que desafiam narrativas oficiais. Contudo, agora devemos dar um passo atrás e indagar. O que as fontes primárias realmente dizem sobre Maria Madalena? Quando deixamos de lado as interpretações posteriores, as lendas medievais, as projeções modernas, e simplesmente lemos os textos mais antigos disponíveis, que imagem emerge? Comecemos pelos evangelhos canônicos, os 4 textos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que foram incluídos no Novo Testamento. Estes evangelhos foram escritos entre aproximadamente o ano 70 e o ano 100, isto é, 40 a 70 anos após a crucificação de Jesus. São nossas fontes mais antigas e mais confiáveis sobre os eventos da vida de Jesus, embora até mesmo eles contenham elementos teológicos, não sendo simples reportagens históricas. Os 4 evangelhos canônicos mencionam Maria Madalena especificamente no contexto da crucificação, sepultamento e ressurreição de Jesus. Marcos, o evangelho mais antigo, relata que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé observaram onde o corpo de Jesus foi depositado e que foram ao sepulcro no 3º dia, levando especiarias para ungí-lo. Encontraram a pedra removida, viram um jovem com vestes brancas que lhes disse que Jesus havia ressuscitado e fugiram atemorizadas. Mateus segue basicamente a mesma narrativa, mas acrescenta que Maria Madalena e a outra Maria encontraram Jesus ressuscitado no caminho, abraçaram seus pés e foram enviadas para dizer aos discípulos que fossem a Galiléia. Lucas menciona Maria Madalena juntamente com Joana e Maria, mãe de Tiago, relatando que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades, e que quando relataram a ressurreição aos apóstolos, estes consideraram suas palavras como delírio e não lhes deram crédito. Contudo, é João quem proporciona o relato mais detalhado e emotivo. No Evangelho de João, Maria Madalena vai sozinha ao sepulcro enquanto ainda está escuro, encontra a pedra removida, corre para informar a Pedro e ao discípulo amado, retorna ao sepulcro depois que eles partem e permanece a chorar. É então que ela avista 2 anjos e, em seguida, alguém que presume ser o jardineiro. Quando esse homem pronuncia seu nome, Maria, ela o reconhece. Rabone, mestre. Jesus lhe diz: não me retenhas, pois ainda não ascendi ao Pai, mas vá a meus irmãos e diga-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai. Maria vai e anuncia: eu vi o Senhor. Este relato de João é extraordinário por várias razões. Primeira, apresenta Maria Madalena não como parte de um grupo, mas como indivíduo com agência própria. Segunda, estabelece uma relação pessoal íntima entre Maria e Jesus. Ele a conhece pelo nome, ela o reconhece pela voz. Terceira, confia-lhe a primeira proclamação da ressurreição, tornando-a literalmente apóstola dos apóstolos, enviada para enviar. Quarta, o detalhe de "não me toques" sugere que Maria tentou tocá-lo ou abraçá-lo, uma demonstração de afeto físico que contrasta com a distância reverencial que se esperaria de uma prostituta arrependida para com seu Salvador. Ademais, o que mais os evangelhos canônicos revelam sobre Maria Madalena? Lucas menciona que Jesus havia expulsado 7 demônios dela. Esta é a única referência canônica à sua vida antes de seguir Jesus. A expulsão de 7 demônios poderia referir-se a uma enfermidade grave, física ou mental. O número 7, na simbologia judaica, representa completude, o que sugere uma aflição total da qual foi completamente liberta. Não há nada nos textos canônicos que identifique esses demônios com atividade sexual ou com prostituição. Com efeito, nenhum evangelho canônico denomina Maria Madalena como prostituta. Nenhum a identifica com a pecadora que ungiu os pés de Jesus em Lucas, capítulo 7.
Nenhum a identifica com Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta. Essas fusões ocorreram séculos depois, culminando no sermão do Papa Gregório Magno, no ano de 591. Foram interpretações posteriores e não fatos bíblicos. Sendo assim, se os evangelhos canônicos apresentam Maria Madalena como discípula curada, fiel testemunha da crucificação, primeira testemunha da ressurreição e enviada para proclamar a boa nova, o que os evangelhos gnósticos acrescentam a este retrato? Os textos de Nag Hammadi, escritos provavelmente entre os séculos II e IV, preservam tradições que circulavam em comunidades cristãs marginais. O Evangelho de Maria, já mencionado anteriormente, apresenta Maria recebendo ensinamentos especiais de Jesus e sendo questionada por Pedro e André. O texto enfatiza que o Salvador amava Maria mais do que aos demais, que ela possuía conhecimento que outros não tinham, e que este conhecimento não era aceito facilmente pela autoridade masculina representada por Pedro. O Evangelho de Filipe contém várias passagens sobre Maria Madalena. Uma delas afirma: 3 mulheres caminhavam sempre com o Senhor: Maria, sua mãe, a irmã desta, e Madalena, que é chamada sua companheira. Sua irmã, sua mãe e sua companheira chamavam-se todas Maria. Outra passagem, já citada, refere-se a Jesus amando-a mais do que a todos os discípulos e beijando-a frequentemente. O termo companheira, em grego koinonos, pode significar parceira, sócia, companheira espiritual. O contexto gnóstico sugere que se refere a parceira no sentido espiritual, um complemento perfeito na busca da gnose. Pistis Sophia, um texto gnóstico mais tardio e extenso, apresenta Maria Madalena como a principal interlocutora de Jesus em diálogos teológicos complexos. Jesus lhe diz: Maria, você, bem-aventurada, a quem aperfeiçoarei em todos os mistérios do alto, fale abertamente. Você, cujo coração está mais direcionado ao reino dos céus do que o de todos os seus irmãos. Neste texto, Maria formula mais perguntas, recebe mais ensinamentos e demonstra mais compreensão do que qualquer outro discípulo. O que esses textos gnósticos nos revelam? Eles nos revelam que, em algumas comunidades cristãs primitivas, Maria Madalena era venerada como mestra espiritual superior, como receptora de revelações especiais, como modelo de conhecimento iluminado. Eles nos revelam que existia tensão entre Maria e Pedro, possivelmente refletindo tensões mais amplas entre comunidades que aceitavam liderança feminina e aquelas que não. Eles nos revelam que a relação entre Maria e Jesus era percebida como excepcionalmente próxima, embora a natureza exata dessa proximidade, espiritual, romântica, simbólica, permaneça ambígua. Podemos confiar nesses textos gnósticos como historicamente precisos, não mais nem menos do que nos canônicos. Todos os textos sobre Jesus foram escritos décadas após sua morte. Todos contêm elementos teológicos juntamente com possíveis memórias históricas. Todos refletem as preocupações das comunidades que os produziram. O que podemos afirmar é que os textos gnósticos preservam tradições alternativas que circulavam no cristianismo primitivo, tradições que foram eventualmente suprimidas, mas que nos demonstram a diversidade do movimento de Jesus antes que a ortodoxia se consolidasse. Existe outra categoria de fontes primárias que devemos considerar: as refutações dos hereges, escritas pelos padres da Igreja. Irineu, bispo de Lyon no século II, escreveu extensivamente contra os gnósticos. Em seus escritos, ele confirma indiretamente que os gnósticos elevavam Maria Madalena a uma posição especial. Tertuliano, outro padre da Igreja, queixava-se de que certas seitas heréticas permitiam às mulheres ensinar e batizar, algo que ele considerava escandaloso. Esses testemunhos hostis confirmam que existiam comunidades cristãs onde as mulheres exerciam autoridade e onde Maria Madalena era figura central. Temos também fontes arqueológicas. Em escavações em Magdala, a cidade de origem de Maria, foi descoberta uma sinagoga do I século e evidências de uma próspera comunidade judaica. Isso confirma que Maria provinha de um centro urbano significativo, e não de uma aldeia marginal. Em Éfeso, tradições antigas afirmam que Maria Madalena terminou seus dias ali, perto de onde também teria vivido João, o evangelista. Embora essas tradições sejam difíceis de verificar,
Elas demonstram que diferentes regiões reivindicavam conexões com Maria, evidência de sua importância no cristianismo primitivo. Ao sintetizarmos todas essas fontes primárias, evangelhos canônicos, evangelhos gnósticos, refutações patrísticas, tradições locais, evidências arqueológicas, emerge um retrato consistente. Maria Madalena foi uma figura extremamente importante no movimento de Jesus e no cristianismo primitivo. Foi discípula, testemunha de eventos cruciais, proclamadora da ressurreição. Em algumas comunidades, foi venerada como mestra e líder espiritual. Sua autoridade foi contestada por figuras como Pedro e, eventualmente, sua imagem foi transformada de apóstola a pecadora, de líder a exemplo de submissão feminina. As fontes primárias não confirmam que Maria fosse esposa de Jesus ou mãe de Sara, mas tampouco refutam categoricamente essas possibilidades. O que as fontes confirmam, de fato, é que Maria foi muito mais do que a tradição posterior fez dela, e que sua verdadeira história foi deliberadamente suprimida e distorcida. Chegamos agora ao ponto em que devemos conciliar perspectivas aparentemente contraditórias. Por um lado, temos a fé tradicional de milhões de pessoas que veneraram Maria Madalena como santa, como modelo de arrependimento e devoção. Por outro lado, temos a evidência histórica que demonstra que essa imagem tradicional foi construída sobre mal-entendidos e supressão ativa de tradições alternativas. Como navegamos por este território? É possível honrar tanto a fé tradicional quanto a honestidade histórica? A primeira coisa que devemos reconhecer é que a fé e o conhecimento histórico não são necessariamente inimigos. A fé religiosa opera em um nível diferente da investigação histórica. A fé aborda o significado, o propósito, a relação com o divino. A história trata do que provavelmente ocorreu no passado, baseando-se em evidências disponíveis. Ambas são válidas em seus próprios termos, e ambas podem coexistir se formos honestos sobre o que cada uma pode e não pode afirmar. Para aqueles que possuem fé cristã tradicional, descobrir que Maria Madalena não era prostituta não deveria ser ameaçador, deveria ser libertador. Significa que uma das testemunhas mais importantes da ressurreição foi uma mulher de autoridade espiritual e não uma pecadora sexual. Isso enriquece a narrativa evangélica e não a diminui. Demonstra que Jesus incluía mulheres em seu círculo íntimo de discípulos, algo radical em seu contexto cultural. Demonstra que as mulheres desempenharam papéis cruciais na fundação do cristianismo, tuntuanismo. Para aqueles que se sentem incomodados com as tradições gnósticas ou com a possibilidade de evangelhos alternativos, é fundamental recordar que reconhecer a diversidade do cristianismo primitivo não implica em abandonar a própria tradição. Significa compreendê-la com maior profundidade. Reconhecer que o que consideramos ortodoxia foi resultado de processos históricos complexos, e não de uma revelação simples e direta. É possível valorizar nossa tradição ao mesmo tempo em que se reconhece que outras tradições também existiram e possuíam suas próprias verdades. Para aqueles que se sentem atraídos pelas perspectivas gnósticas, ou pela ideia de um cristianismo mais místico e menos institucional, é crucial não cair na armadilha oposta, idealizar o gnosticismo enquanto se demoniza a ortodoxia. Os gnósticos também apresentavam suas questões, seus elitismos, suas tendências a desvalorizar o mundo material e o corpo. Não se deve simplesmente inverter a narrativa tradicional, trocando vilões por heróis. A realidade histórica é mais complexa e matizada. A verdade é que o cristianismo primitivo era notavelmente diverso. Havia judeu-cristãos que seguiam a lei mosaica, cristãos gentios que não o faziam, gnósticos que buscavam conhecimento interior, proto-ortodoxos que enfatizavam a ressurreição corporal, montanistas que valorizavam o profetismo estático, ebionitas que viam Jesus como profeta, mas não como Deus encarnado. Todas estas constituíam formas autênticas de ser cristão nos primeiros séculos. Apenas retrospectivamente, após a ortodoxia adquirir poder político, estabeleceu-se uma linha clara entre o correto e o incorreto, a ortodoxia e a heresia. Que lições podemos extrair hoje desta diversidade? Primeiramente, humildade. Nenhuma tradição pode reivindicar monopólio absoluto sobre a verdade de Jesus.
Todas as nossas interpretações são parciais, moldadas por nossos contextos culturais e históricos. Em segundo lugar, abertura. É possível aprender com tradições distintas da nossa, sem que se abandone a própria. Em terceiro lugar, honestidade. Devemos estar dispostos a questionar narrativas herdadas quando a evidência assim o exige, confiando que a verdade, para onde quer que ela conduza, é superior à ilusão confortável. No caso específico de Maria Madalena, reconciliar perspectivas implica em reconhecer que existiram múltiplas Marias Madalenas. Há a Maria Madalena histórica, a mulher real que viveu no primeiro século, sobre quem se sabe relativamente pouco, com certeza absoluta. Há a Maria Madalena dos evangelhos canônicos, discípula fiel e primeira testemunha da ressurreição. Há a Maria Madalena dos evangelhos gnósticos, mestra espiritual e portadora de conhecimento secreto. Há a Maria Madalena das tradições provençais, fundadora missionária e possivelmente mãe. E há a Maria Madalena da devoção popular, a santa arrependida que tem acompanhado milhões de indivíduos em suas próprias jornadas de transformação. Todas estas Marias coexistem. Não se faz necessário eleger uma única como verdadeira e rejeitar as demais como falsas. É possível reconhecer que diferentes comunidades preservaram distintas memórias dela, que diferentes tradições encontraram diversos significados em sua história, e que todas estas camadas de interpretação são parte do legado complexo e rico desta mulher extraordinária. Para aqueles que vislumbram valor na reconciliação entre conhecimento e fé, Maria Madalena pode servir como modelo. Ela representa a busca pela verdade que questiona autoridades estabelecidas. Representa a dignidade das mulheres em contextos que as marginalizam. Representa a possibilidade de uma liderança espiritual que não depende de hierarquias institucionais. E representa a persistência de memórias alternativas que nenhuma medida de supressão pode apagar completamente. O legado de Maria Madalena nos convida a um cristianismo mais honesto, mais inclusivo, mais consciente de sua própria história. Um cristianismo que pode observar seu passado com clareza, reconhecer tanto suas luzes quanto suas sombras e aprender de ambas. Um cristianismo que valoriza a fé, mas não teme a investigação, que honra a tradição, mas permanece aberto a novas compreensões, que confia que Deus é suficientemente grandioso para acolher nossa honestidade. E isto nos conduz a Sara. Se Sara realmente existiu, se era descendente de Maria Madalena e Jesus, tal fato certamente transformaria nossa teologia. Contudo, mesmo que Sara seja puramente lendária, sua lenda nos ensina algo significativo, que a linhagem espiritual é tão real quanto a biológica. Maria Madalena possui inúmeros filhos espirituais. Todas as mulheres que encontraram nela um modelo de autoridade espiritual. Todos os buscadores que valorizaram o conhecimento interior em detrimento da conformidade externa. Todos os marginalizados que vislumbraram em sua história suprimida um reflexo de suas próprias vozes silenciadas. O verdadeiro legado de Sara, portanto, não é genético, mas sim espiritual. É o convite para ser descendente de Maria Madalena, não por laços sanguíneos, mas por espírito, prosseguindo em sua busca pela verdade, sua coragem para questionar, sua fidelidade à experiência direta do divino, acima das imposições institucionais. Neste sentido, todos podemos ser filhos e filhas de Maria e herdeiros de seu evangelho oculto. Percorremos um longo caminho juntos nesta exploração de Maria Madalena, desde os evangelhos canônicos até os textos gnósticos, das supressões eclesiásticas às tradições marginais da França, da prostituta imaginária à apóstola real. Observamos como o poder molda a narrativa, como vozes incômodas são silenciadas, e como, apesar de tudo, a verdade encontra um modo de sobreviver nas margens, aguardando ser redescoberta. A história de Maria Madalena é mais do que história antiga. Ela é relevante hoje porque nos confronta com questões fundamentais sobre autoridade, gênero, conhecimento e fé. Ela nos questiona: quem decide o que é sagrado? Por que as vozes femininas foram sistematicamente excluídas de posições de autoridade religiosa? O que se perde quando permitimos apenas uma narrativa única, em vez de celebrar a diversidade de experiências espirituais? Como podemos recuperar o que foi suprimido
sem simplesmente inverter as hierarquias de poder. Se você chegou até aqui, nesta jornada, é porque pertence a essas pessoas que não receiam fazer as perguntas difíceis, que valorizam o conhecimento tanto quanto a tradição espiritual. Este canal existe para indivíduos exatamente como você, que buscam aprofundar-se nas verdades ocultas do cristianismo primitivo com honestidade e respeito. Se ainda não se inscreveu, este é o momento oportuno. Temos muito mais a explorar juntos sobre as figuras e textos que foram apagados da história oficial. Ative o sino para não perder nenhum vídeo. E agora, em sua tela, surgirá outro vídeo que continuará a expandir sua perspectiva sobre os mistérios do cristianismo primitivo. Não pare aqui. A busca pela verdade jamais cessa. Maria Madalena nos ensina que a verdade espiritual é mais complexa do que qualquer instituição pode conter. Ela nos demonstra que as mulheres sempre foram portadoras de sabedoria sagrada, mesmo quando essa sabedoria foi negada ou distorcida. Ela nos recorda que os evangelhos que lemos são apenas uma parte de uma história muito mais ampla, e que outras vozes, outros textos, outras tradições merecem ser ouvidas. O evangelho oculto de Maria Madalena não está oculto por ser falso ou perigoso. Ele está oculto porque é poderoso, porque desafia estruturas estabelecidas de autoridade, porque afirma que cada indivíduo pode acessar diretamente o divino sem intermediários obrigatórios. Esta mensagem foi perigosa no século IV, quando a Igreja se institucionalizava. Permanece desafiador hoje para qualquer sistema que deseje mediar exclusivamente nossa relação com o sagrado. E Sara, real ou lendária, representa a continuidade dessa mensagem. Representa a ideia de que o divino não permanece no céu, distante e inacessível, mas encarna-se, tornando-se humano, gerando descendência não apenas biológica, mas espiritual, e estabelecendo linhagens de busca e conhecimento que permeiam os séculos. Sempre que alguém se dedica à leitura do Evangelho de Maria, e nele encontra sabedoria, sempre que uma mulher reivindica a autoridade espiritual em contextos que lhe a denegam, sempre que uma comunidade marginalizada preserva tradições que as instituições oficiais recusam, sempre que se opta pelo conhecimento direto em detrimento da obediência cega, o legado de Maria Madalena e Sara é revigorado. A ameaça intrínseca que Maria Madalena representava não se vinculava à sexualidade. Era antes de natureza espiritual e política. Consistia na ameaça de uma vertente do cristianismo na qual o gênero não condicionava a autoridade. A experiência pessoal do divino sobrepujava a mediação institucional, e o conhecimento e a sabedoria eram tão valorizados quanto a fé obediente. Esta perspectiva alternativa do cristianismo foi sistematicamente suprimida, contudo, jamais foi plenamente erradicada. Atualmente, em uma era em que se torna possível a leitura dos evangelhos gnósticos, em que métodos históricos sofisticados nos capacitam a discernir entre fato e lenda piedosa, e em que os debates acerca de gênero e poder religioso se encontram abertos como nunca antes, o momento é deveras propício para resgatar o autêntico legado de Maria Madalena. Não se faz imperativo crer em cada pormenor de cada tradição. É-nos permitido sustentar um ceticismo histórico salutar em relação a asserções extraordinárias. Contudo, impõe-se reconhecer que algo de suma importância foi obliterado quando Maria foi transfigurada de apóstola em prostituta, quando seus evangelhos foram incinerados, quando sua autoridade foi proscrita. Resgatar a figura de Maria Madalena não constitui um ataque à fé cristã. Pelo contrário, representa um ato de enriquecimento e aprofundamento desta, conferindo justiça histórica a uma mulher notável que desempenhou um papel fulcral nas origens do cristianismo. Significa reconhecer que o cristianismo é mais vasto, mais plural, mais abundante do que qualquer ortodoxia singular é capaz de abranger. É, ademais, franquear espaço para vozes que foram silenciadas, para textos que foram suprimidos, para tradições que foram marginalizadas. E é, em sua essência, um imperativo de honestidade. Honestidade para com a nossa história, para com a forma como concebemos nossas crenças, para com as decisões intrinsecamente humanas que moldaram nossas tradições religiosas. Tal honestidade não fragiliza a fé, antes, a robustece.
pois uma fé que se permite perscrutar sua própria história com clareza, que é capaz de reconhecer tanto suas virtudes quanto suas lacunas, que consegue aprender com seus equívocos e evoluir, constitui uma fé madura, uma fé para a maturidade, uma fé apta a transitar no mundo complexo em que residimos. Maria Madalena, a figura histórica que acompanhou Jesus na Galileia há 2 milênios, persiste em muitos aspectos como um enigma. Contudo, seu legado é inequívoco. Trata-se de um legado de intrépida busca pela verdade, de autoridade espiritual que prescinde de validação institucional, de uma fidelidade que se mantém mesmo quando outros desertam, de um amor que transcende a morte. É um legado que confronta o poder estabelecido, que eleva os marginalizados, que postula que todas as vozes, mormente as femininas, possuem o direito inalienável de serem escutadas. O Vaticano pode não ter conferido reconhecimento oficial a Sara, pode não ter incorporado o Evangelho de Maria ao cânon, pode ter, por séculos, promovido uma representação distorcida de Maria Madalena. No entanto, a verdade possui sua própria autoridade inerente, e decorridos 2 milênios, após séculos de supressão, as vozes sepultadas ressurgem para serem novamente audíveis. Os evangelhos velados emergem à luz. A autêntica Maria Madalena encontra-se em processo de redescoberta. E você, que acompanhou esta jornada até o seu término, integra agora este processo de redescoberta. Detém o conhecimento da história que lhe foi sonegada. Observou a evidência que fora ocultada. Pode agora deliberar autonomamente sobre o que crer, não se fundamentando no que lhe foi imposto, mas sim em sua própria investigação, sua própria reflexão, sua própria experiência do divino. Este é o autêntico Evangelho de Maria Madalena. A prerrogativa e a capacidade de cada indivíduo buscar a verdade diretamente, desprovido de intermediários que a filtrem ou distorçam. Que o conhecimento e a sabedoria detêm um caráter tão sacro quanto a fé. Que as mulheres são plenamente investidas de autoridade espiritual. Que as instituições religiosas, por mais sagradas que se proclamem, são constituídas por seres humanos falíveis que proferem decisões humanas. E que a verdade, mesmo que sepultada por séculos, inevitavelmente virá à tona. O legado de Sara, seja ele factual ou simbólico, evoca a memória de que somos todos descendentes espirituais, daqueles pioneiros na busca, daqueles discípulos que acompanharam Jesus e, subsequentemente, empenharam-se em preservar e transmitir seus ensinamentos. Essa linhagem não é de consanguinidade, mas de espírito, não de genealogia, mas de gnose, não de sucessão apostólica oficial, mas de uma autêntica inquirição pela verdade. E essa linhagem perdura até os dias atuais, em cada indivíduo que ousa questionar, investigar e exercer o pensamento autônomo. Assim, da próxima vez que você contemplar uma representação de Maria Madalena na arte sacra, com seus longos cabelos, seu indumento rubro e sua postura de contrição, recorde-se de que essa imagem não abarca a totalidade da história. Rememore a mulher intrépida que permaneceu aos pés da cruz quando os apóstolos masculinos desertaram. Rememore a primeira testemunha da ressurreição, incumbida de proclamar a boa nova. Rememore a mestra espiritual que Jesus particularmente estimava por sua profunda perspicácia. Rememore a fundadora de comunidades, a preservadora de ensinamentos recônditos, a detentora de um legado que nenhuma medida de supressão conseguiu obliterar por completo. E rememore que sua história, a sua história, a minha história, constitui uma narrativa de incessante busca pela verdade, de resiliência ante a opressão, de veemente insistência na relevância de todas as vozes, de uma fé que não receia o conhecimento, mas que, ao invés, o acolhe. Este é o Evangelho velado que o Vaticano não conseguiu reter, pois reside não em manuscritos suscetíveis de serem incinerados, mas sim em corações que perscrutam a verdade.